Neste vídeo vou ainda introduzir um outro mecanismo que podemos utilizar sem termos a necessidade de usar o renderer. Utilizar o renderer não significa que seja uma má prática, não, funciona à mesma, mas vamos aqui se calhar até simplificar um bocadinho, utilizando em sintonia o host listener e um novo decorator chamado host binding. No vídeo anterior mostramos aqui então como criar aqui o host listener, um escutador, vamos usar esta palavra que não existe, de eventos, algo que vai estar atento aos eventos que acontecem dentro do nosso elemento host. Eu volto a repetir o que é que host listener significa. Host é o hospedeiro, e o hospedeiro é o nome o elemento, ou a referência do elemento no qual nós estamos a utilizar a nossa diretiva. E o listener tem exatamente o facto de estar relacionado com os eventos, ok? Ora, o que acontece aqui é que nós podemos atingir este tipo de implementação aqui, mas utilizando para isso um outro decorator chamado host binding. Ora, como é que funciona o host binding? De uma forma ligeiramente diferente do host listener. Neste caso, nós utilizamos também com um decorator, host binding. Ora, o host binding, eu usei ali as letras ao contrário, o host binding tem também que ser colocado lá em cima nas importações, ok? Então nós vamos colocar aqui vírgula e vamos acrescentar aqui host binding. Ora, o host binding vai ter aqui também um parâmetro, que eu já vou explicar qual é, e depois vai ter aqui uma propriedade, ok? Neste caso usamos aqui um nome de um método, aqui vamos utilizar uma propriedade, ok? Aqui temos o método, temos ali os parênteses, neste caso, inclusive aqui dentro dos parênteses, nós temos a possibilidade de ir buscar informações específicas do elemento onde nós estamos a ter o evento. Aqui não é o caso. O que nós vamos utilizar aqui é uma propriedade que nós podemos à qual nós podemos atribuir o nome que nós quisermos, ok? Então, mas obviamente que fará sentido utilizarmos um nome que seja fácil de entender no decorrer do nosso código. Então eu vou colocar aqui cor fundo, ok? E esta cor fundo vai ser do tipo string e vai ter que ter um valor logo de início e, portanto, o valor que eu vou usar aqui, como são as cores de CSS, eu vou colocar aqui simplesmente red, ok? E convém que ele tenha um valor de início, porque senão pode gerar um erro. Ora, aqui no host binding, o que é que nós vamos fazer? Vamos ligar, e o binding significa ligar, enquanto o listener significa escutar, binding significa ligar. Então nós vamos ligar aqui este host binding, ou esta propriedade chamada cor fundo, a uma propriedade qualquer do nosso elemento da DOM. Ora, neste caso estamos a utilizar o P de parágrafo, e o parágrafo tem um atributo, ok? Um elemento lá dentro, um atributo, que é o style, e que nós podemos utilizar, pois embora o facto de atualmente com a utilização de CSS nós usamos maioritariamente as classes ou os IDs, mas nós podemos colocar estilos de CSS diretamente no parágrafo. Portanto, se nós chegarmos aqui e tivermos, por exemplo, aqui um parágrafo, nós podemos colocar, ok, vamos ter aqui obviamente um texto qualquer, nós podemos colocar aqui style e igual a qualquer coisa, dois pontos qualquer coisa. Portanto, podermos ter aqui color.red, ok? E desta feita nós estamos aqui a utilizar o CSS dentro dos próprios atributos do parágrafo. Ora, o que eu vou fazer aqui é uma coisa ligeiramente diferente, ok? Então vamos deixar ficar aqui o app nova directive, porque é aquela diretiva que está a ser afetada, ou que está a afetar aquele elemento. Mas aqui no host binding o que eu vou fazer é simplesmente colocar aqui style, e dentro do style eu vou utilizar um mecanismo de camel case para ter acesso, como se estivesse a fazer programação orientada a objetos, à cor de fundo, que neste caso é background color. Okay? Neste caso aqui não é background color, vamos usar camel case. Então, background color. E esta color vai ter então o valor desta propriedade cor de fundo, que é red. Okay? Então agora o que acontece é o seguinte: como estes eventos reagem à entrada e à saída do meu elemento, neste caso do hospedeiro, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou aqui eliminar, para
uma questão de limpeza do código. Temos ali dois eventos mais que interessantes. Portanto, entramos e saímos. E agora reparem como eu posso fazer isto. Se eu colocar aqui this.cor fundo é igual a yellow. Portanto, quando entra dentro do elemento, passa a amarelo. E quando sai, vai voltar a vermelho. Então vamos colocar aqui this.cor fundo é igual a red, que é o valor que originalmente cor fundo tem. Okay? Nós estamos a alterar esta propriedade aqui. Mas uma vez que ela está em host binding com este tipo de valor deste atributo, okay? O que vai acontecer então é que ele vai alterar este valor daqui do atributo. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Ok, está vermelho, vamos entrar, passa para amarelo, quando saímos passa novamente para vermelho. Eu não sei se foi muito fácil perceber isto, eu penso que sim. Se repararem, nós estamos a reduzir substancialmente a utilização do código. Okay? O que quer dizer que como eu tive aqui, como eu coloquei os comentários aqui no render style, etc., eu nem sequer tenho a necessidade de utilizar este mecanismo. Okay? Neste caso concreto, o que nós estamos aqui a fazer é simplesmente a fazer um host binding. E nós eventualmente poderíamos aqui fazer uma experiência, que é eliminar o construtor, eliminar daqui o render 2, e neste caso eu não vou eliminar daqui tudo, porque vocês conseguem perceber que isto seria o mesmo de não ter rigorosamente nada, portanto limpar o código ao máximo, ok? De qualquer das formas vamos deixar ficar e vamos verificar se tudo isto funciona ou não. E reparem como funciona. Então eu vou mesmo limpar tudo só para ficarem com uma ideia como é que ficaria este código completamente despido de todas aquelas implementações que nós fizemos. Temos aqui um host binding e um host listener, neste caso dois host listeners, sendo que o host listener é de facto um método que depois tem aqui o seu bloco com a funcionalidade e que diz que, neste caso concreto, vai alterar uma propriedade que está intimamente relacionada com o host binding. E atenção que este host binding nós estamos a utilizar aqui para modificar estilos de CSS. No entanto, eles podem ser usados para alterar qualquer outro tipo de valor dentro do elemento. Por exemplo, se nós tivermos um elemento input, o elemento input tem um atributo chamado value. E esse valor pode ser alterado. Vamos tentar fazer aqui, experimentalmente, uma circunstância dessas, ok? Nós temos aqui o mouse enter, etc. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos comentar tudo isto. Ok? Vamos colocar aqui um comentário. E vamos definir aqui coisas novas. Neste caso aqui, vamos deixar aqui a app nossa directive, vai ser retirada dali, e vamos colocar aqui um input do tipo text. Ok? Ele tem aqui o name, tem o ID e não vamos colocar nenhum valor lá dentro, ok? Mas vamos colocar aqui a nossa diretiva. A minha diretiva. Ora, se eu agora colocar aqui um host listener, o que nós vamos fazer aqui no host listener é basicamente o seguinte, vamos colocar aqui um mouse enter. E quando o mouse entrar, vai lá ser colocado um texto. Como é que nós o vamos fazer? Bom, vamos colocar aqui, colocar texto. Ok? Este evento pode parecer absolutamente ridículo, mas vai permitir vermos como é que depois o host binding funciona. Ok? E eu colocar texto, reparem, eu vou colocar agora aqui simplesmente o quê? Vou colocar aqui a alteração de uma variável, ou de uma propriedade, que é uma variável neste caso, mas que vai ser definida com o host binding. Eu vou copiar daqui, ou melhor, não vou copiar porque tem ali muitas inscrições, vou utilizar aqui host binding, vamos definir aqui o value, ok? E vamos agora definir aqui texto, do tipo string, que vai ser igual a rigorosamente nada no início. E quando eu passar o mouse enter, vou dizer this.texto é igual a entrei no input. Ok? Vamos então verificar o que é que acontece agora quando nós regressarmos ao nosso código. Reparem o que é que aconteceu. Eu mal coloquei o mouse sobre o elemento, automaticamente ele foi colocar ali aquele texto. Obviamente que eu agora posso colocar aqui um host listener para fazer o inverso. Mouse leave,
o mouse leave, e atenção que estes eventos aqui têm que ser eventos que estão cadastrados na estrutura da DOM, eu vou colocar aqui remover texto. Isto não faz, atenção, não faz sentido nenhum aquilo que eu estou aqui a fazer, mas é um exemplo concreto para nós percebermos que, de acordo com o tipo de elementos que tivermos a utilizar no HTML, nós podemos então fazer aqui um host binding com uma propriedade, e esta propriedade é que vai determinar, depois nos host listeners que eu quiser utilizar, a forma como ela vai ser alterada. Ok? Então, neste caso, o que vai acontecer aqui é que quando eu não tenho texto, quando eu coloco o mouse lá dentro eu tenho texto, quando eu retiro o mouse ele desaparece. Okay? E portanto, fica aqui um exemplo da enorme elasticidade que este tipo de mecanismos tem. Como podem observar, estamos a falar de um conjunto de implementações extremamente simples, okay? Reparem, muito fáceis de perceber, inclusive, okay? E por conseguinte, temos aqui então mais algumas informações adicionais aos mecanismos de utilização de diretivas, neste caso o host listener em conjugação com o host binding.